amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA. Aqui nós damos estratégias e ferramentas para a sua saúde física, emocional, espiritual e também como você conquistar a sua melhor versão ainda neste ano. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Erika Swaiden. A Erika é especialista em medicina chinesa na saúde feminina e ela trata principalmente endometriose, casos de endometriose, ovário policístico, dificuldade de fertilidade. Então, quem tem infertilidade, quem está fazendo fertilização in vitro, quem quer congelar óvulos. Então, todos esses casos, ela é especialista, né, em saúde feminina e também nessa parte da fertilidade. E hoje, o nosso episódio é do estilo de vida à infertilidade. Saiba como seus óvulos eles são impactados com seu estilo de vida. Você aí acha, né, que a sua alimentação, que seu estresse, que seu sono não impacta os seus hormônios. Mas a gente vai ver hoje que isso impacta e pode até desregular profundamente os seus hormônios. Então, Erika, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Joana, adorei o convite. Estamos muito ansiosas para saber tudo sobre essa questão, né? E a gente já vai começar perguntando exatamente isso. Como que a medicina chinesa enxerga o envelhecimento dos óvulos, né? Como que é isso e como que a gente pode, o estilo de vida, através do estilo de vida da nossa alimentação, do estresse, da falta de sono, né? Do desequilíbrio hormonal, da falta de exercício, impactar a nossa fertilidade e os nossos hormônios. Então, Joana, como que a medicina chinesa, né, enxerga essa questão da qualidade dos óvulos, esse impacto do estilo de vida, né? A medicina chinesa, ela vai muito além das agulhas. As pessoas, elas sempre associam, né, a acupuntura, medicina chinesa e é isso e só. Mas não, a medicina chinesa, ela engloba muito mais. Então, o uso da alimentação e mudanças de hábitos de vida para regular e realmente reequilibrar o corpo. Então, acaba que dentro do consultório, eu busco muito trazer exatamente isso que você estava falando, né? Os hábitos de vida, o estilo de vida, como uma forma de influenciar positivamente a saúde e o equilíbrio do corpo, né? E como que a medicina chinesa, né, ela enxerga a questão da qualidade dos óvulos. Uma coisa que é muito importante a gente entender quando a gente fala de saúde feminina e fertilidade, é que existem alguns pilares na visão da medicina chinesa, que é um qi fortalecido, que é a energia, uma boa energia do rim, um bom yin. O yin eu falo que é a nossa bateria. A gente herda o nosso yin dos nossos pais e a gente não tem como ganhar yin, porque a gente vai gastando, assim como uma pilha não recarregável. Mas a forma como a gente vive vai impactar o tanto que a gente está gastando ou não esse yin. Então, eu tento trazer essa consciência para as minhas pacientes, além da energia de fígado e baço, mas esses três, né, o qi, o yin e o yin são muito importantes e eles são extremamente impactados realmente nessa questão do estilo de vida. Eu fico muito... A Erika tem um estilo muito parecido com o meu, que eu gosto muito. Porque normalmente hoje a gente vê, né, a medicina curativa, né, ela traz, por exemplo, eu tenho endometriose, então vou fazer a cirurgia, tirar todo o endometrioma e aí eu não oriento sobre nada, volta a nascer tudo de novo, aquela mulher continua infértil, ela não mudou nada na qualidade de vida dela, na alimentação, e aí certamente ela vai ter novamente isso. E a gente vê, são danos que geram muita incapacidade para algumas mulheres, né? Sim. Tem mulheres que sangram tanto e sentem tanta dor que às vezes ela nem consegue fazer a atividade dela habitual, seguir a vida dela. Incapacitantes, né? Elas realmente interferem na qualidade de vida dessa paciente, né? Na qualidade de vida, às vezes na qualidade do casamento, né? Porque ela não consegue, lógico, engravidar. Então, a medicina tradicional, muitas vezes vai tratar isso como medicamento, ou vai tratar como uma cirurgia, e não vai orientar toda essa questão, né? E aí a medicina chinesa também tem uma visão muito parecida com a integrativa, de você olhar os pontos de prevenção, os pontos que você pode agir de forma natural para trazer esse corpo de novo para o equilíbrio. Exato, porque a medicina chinesa, é isso que você falou, não é uma medicina puramente curativa, ela não vai ali botar um band-aid e pronto. Não. Ela vai entender o que está em camadas mais profundas. O que aconteceu com o corpo daquele paciente, daquela mulher,
para ter chegado num ponto de ou ter multicistos no ovário, ou acúmulo de focos de endometriose, ou dela não estar conseguindo engravidar, ou de estar com um ciclo irregular. O que aconteceu? Qual é o desequilíbrio que foi levado a chegar num ponto que o funcionamento não está pleno? Porque pela medicina chinesa, a saúde é o equilíbrio. Um corpo em equilíbrio, ele é um corpo saudável. Se tem alguma coisinha ali fora do lugar, traz esse desequilíbrio, o desequilíbrio traz sintomas. Então, a gente não trata apenas os sintomas, a gente não trata apenas a dor, a gente trata o que saiu do lugar, o que está fora do lugar que precisa ser ajustado para daí o corpo ter um funcionamento pleno, melhorando aí os sintomas, como as dores, no caso da endometriose, o sangramento intenso, ou o ciclo irregular do ovário policístico, ou aquela questão, aquele óvulo que não está crescendo adequadamente na mulher que quer engravidar, um útero que não está bem receptivo. Por que está assim? Não é só arrumar isso pontualmente, mas olhar por trás disso, o que aconteceu que chegou nesse ponto, né? Qual o desequilíbrio, o que está fora do lugar que fez com que o funcionamento não estivesse de forma plena e fluida. E a medicina chinesa, ela cuida dessa forma. Isso eu acho fantástico. Na verdade, eu acho que é a principal razão de existir da medicina, que ela se perdeu um pouco aí, a medicina tradicional, né? Hoje curativa se perdeu aí nesse meio. Mas uma coisa que eu falo muito com as pacientes, e muitas estranham, né? Estar fértil, a fertilidade é o normal, a infertilidade é o anormal, né? Sentir cansado não é normal, o cansaço é anormal. Então já é um sinal, né? É um sintoma do organismo que algo dentro do organismo está em desequilíbrio. Pode ser que os hormônios, as vitaminas, o ciclo, alguma coisa, algum órgão está aí desequilibrado e a gente precisa entender o que está desequilibrado para a gente realmente ajustar. Mas ser fértil é o normal, né? Sentir-se bem, energia, vibrante, isso é o normal, sentir vitalidade. Se eu estou cansado, se eu estou sem disposição, se eu estou sem energia, estou cheia de dor, né? Estou sangrando horrores, não consigo fazer minhas atividades habituais, não tenho fertilidade, isso é um sintoma de que é anormal e que eu devo procurar ajuda, né? Sim. Então é muito importante, porque a medicina curativa não vê dessa forma, toma lá um remédio e aí você tampa esse buraco desse sintoma. Aparece outro por causa desse remédio, mas não resolve, né? Exatamente. Aí é outro remédio para tomar o sintoma que o remédio deu, e aí o problema, a raiz do problema não é resolvida, né? Continua sem resolução. Exatamente. E eu queria saber desses fatores do estilo de vida, então, que a gente tem alimentação, estresse, sono, ansiedade, exercício. Qual deles impacta mais na qualidade dos óvulos, nessa saúde hormonal da mulher, na saúde feminina? Joana, todos vão impactar de alguma forma na questão da saúde fértil, da fertilidade. E hoje em dia a gente vê as clínicas de reprodução, os médicos da medicina reprodutiva estão cada vez com seus consultórios mais cheios. Porque eu falo muito lá no consultório que a gente tem hoje em dia um estilo de vida que é muito pró-inflamatório. As pessoas não dormem bem, ou quando dormem, acham que dormem bem, mas estão sempre cansadas, ou seja, elas não estão dormindo bem. Se elas estivessem descansadas, né? Então, um sono ruim, uma alimentação ruim, e às vezes muitas pessoas até acham que estão, eu estou comendo bem e tal, mas o alimento de hoje, ele está tão intoxicado. Exato. Né? Então, a farinha de hoje, ela não tem a mesma qualidade da farinha de 20 anos atrás. O leite, gente, se você esquecer um leite na geladeira, 20 dias depois o leite está lá intacto. Quando que isso acontecia quando eu era criança? Nunca. Azedava logo. Azedava, a geladeira inteira ficava com um cheiro horrível. Exatamente, quase não tinha produto químico. Hoje em dia... Então, assim, a gente vê que realmente a qualidade dos alimentos mais básicos da rotina da pessoa, principalmente aqui do brasileiro, mudou muito. Então, até quem acha que está comendo muito bem, às vezes o ambiente, né, que a gente vive hoje em dia está muito pró-inflamatório, até para quem tenta levar um estilo de vida o mais saudável possível. Muito estresse, muito trânsito, a internet fez com que a gente ficasse muito acelerado. Antes, assim, você mandava uma carta para uma coisa de trabalho, era 5 dias para chegar a carta, depois 5 dias para a resposta. Hoje em dia, em segundos, a gente está respondendo uma pessoa no WhatsApp. Então, isso fez com que as pessoas ficassem mais aceleradas, consequentemente, mais ansiosas. Então, o nosso estilo de vida, o estilo de vida da pessoa hoje está muito pró-inflamatório. Então, a gente tem que resgatar
pilares muito importantes. Então, essa questão do sono, como você mesmo pontuou, o sono é extremamente importante quando a gente fala de saúde fértil. Eu sempre falo com as minhas pacientes, gente, 10h30 é olhinho fechado. Não é Não 10h30 vendo uma série, não, é olhinho fechado, porque a partir das 11 horas a gente começa a restaurar a energia do fígado, que é muito importante quando a gente fala de saúde no geral. O fígado em desequilíbrio deixa a gente mais irritado, mais raivoso, diminui a qualidade do sono, tem um impacto enorme na questão do ciclo menstrual. Então eu sempre falo com as minhas pacientes, gente, 10h30 é luz apagada, olhinho fechado. Para no máximo 10h30. Eu, por mim, elas estavam todas dormindo 10 horas da noite. Então, dormir cedo. Não é só dormir muitas horas, mas dormir cedo, gente. Porque tem gente que fala, não, mas eu vou dormir meia-noite, mas eu acordo às 9h30. Não, não é dormir meia-noite, é dormir antes das 10, antes das 10h30. Como faz sentido, né? Porque o pico do GH é de 11 da noite até 2 da tarde, né? O pico do GH, que aí faz a massa muscular, energia, recomposição das células, justamente com essa questão do fígado. Então, tudo tem uma super relação. Quando a gente começa a estudar, começa a pesquisar, a gente começa a ver, enfim, o quanto que a medicina chinesa já há milênios, há séculos, fala exatamente o mesmo que a medicina integrativa. Eu converso muito com amigas minhas que são nutricionistas funcionais também, a gente às vezes fala assim, caramba, é a mesma coisa, só com... um enfoque diferente, mas com uma linguagem diferente, com um nome diferente, mas é a mesma coisa. Então, a alimentação é muito importante. Hoje em dia as pessoas elas não tomam café da manhã, pulam refeição. Pela medicina chinesa é muito importante que você faça as refeições calmamente, mastigar. É importante para a absorção dos alimentos. As pessoas hoje em dia comem com pressa, tudo com pressa, comem no caminho, indo para o trabalho. Então, esse acelerar... Come em pé às vezes, né? Exato. Então eu falo muito, muito, muito lá no consultório, gente, é dormir cedo, comer com calma, tirar momentos de calma e tranquilidade ao longo do dia. Ah, Érica, mas eu não tenho tempo. Falo, aposto que na hora que você está tomando banho, você consegue fazer um banho com calma, com atenção plena, prestar atenção no shampoo que você está passando, porque às vezes você vai perguntar, mas qual shampoo que você usou hoje? Às vezes a pessoa nem lembra, ela tem que dar aquela conferida. Por quê? Porque a pessoa não estava ali prestando atenção, está com a cabeça aqui e ali. Então, eu faço esse convite para as minhas pacientes de, nesse momento de se reequilibrar, de se reorganizar, se conectar mais com o próprio corpo. Porque é isso, a gente está tudo tão acelerado que a gente está no banho pensando no que vai fazer depois, na roupa que vai vestir para ir para o trabalho, no trabalhinho de escola do filho, e a gente não tem momentos de pausa, a gente está sempre super acelerado. Então, priorizar nem que seja a hora do banho. Eu falo, vai tomar água no trabalho, no escritório, levanta para fazer um xixi, não leva o celular, porque você leva o celular, você vai resolvendo alguma coisa. Não, você tem que deixa lá na sua mesa, vai beber sua água com calma, se puder, dá uma olhada pela janela, porque olhar para uma vista livre, tudo isso dá uma descarregada na mente, tudo. Gente, 2 minutos que você foi no banheiro e voltou, e dar essa olhada em volta, essa respirada, pode fazer um impacto. E eu tenho visto que as pacientes que têm buscado fazer isso na sua rotina, elas têm relatado melhora do sono, porque chega à noite menos... com a cabeça menos tumultuada, porque exatamente essas pílulas de pausas vão ajudando, né, a manter a mente um pouco menos inquieta, e sem contar que elas se sentem menos estressadas. Então, principalmente hoje, além dessa busca de uma alimentação mais equilibrada, né, muitas verduras, muitas frutas, eu, dentro de uma avaliação do que eu faço com a paciente, eu vejo o que a gente usa muito da alimentação na medicina chinesa para buscar um reequilíbrio do corpo. Então, a dietoterapia chinesa, ela não vê o alimento na questão de nutrientes, então é vitamina, é proteína, não é isso. A gente vê como que aquele alimento ele impacta energeticamente aquele corpo. Então, ele é um alimento que esquenta o corpo, ele é um alimento que resfria o corpo, ele é um alimento que tonifica o baço, que movimenta o sangue, que movimenta o qi. Então, eu uso muito desses alimentos, eu trago esse novo lado, né, do olhar para o alimento para as pacientes, e tudo isso vai acabar impactando de alguma forma positiva aí a fertilidade. Então, para mim, alimentação, buscar o controle de estresse, né, que é importante, que foi aquilo que eu falei, né, de pílulas, de momentos de pequenas pausas ao longo do dia. Então, alimentação, momentos de pausa, dormir bem e atividade física, claro que movimenta energia, atividade física, assim, gente, que seja uma caminhada de 30 minutos, tem que fazer alguma coisa. Né? A gente nasceu para se movimentar, né, então não tem como.
Uma coisa que você falou que é muito importante em relação à alimentação, hoje a gente tem uma epidemia que se chama de fome oculta. Hoje, 2 bilhões de pessoas sofrem dessa epidemia, que é o quê? A deficiência de um ou mais dos 26 micronutrientes que nós temos. Os micronutrientes mais eficientes no Brasil são ferro, que é muito comum nessa fase, tanto em mulheres que têm endometriose, né, porque perdem muito sangue, quanto em mulheres em geral, por causa da questão do ciclo menstrual, né, mais do que nos homens, mas a deficiência de ferro no Brasil, principalmente é de ferro, vitamina B12, vitamina D. Então, são componentes e todo o complexo B a gente tem. Mas por quê? Porque realmente, antes, como é que a gente fazia a alimentação? A gente plantava na horta de casa, né? As famílias moravam em casa, então plantavam na horta, colhiam, livre de agrotóxico, não era nem orgânico, era propriamente natural mesmo, né? Sem nada. Você tirava ali e fazia no almoço. Você tirava de... Eu lembro, né, na minha infância, minha mãe tem horta até hoje, e a gente tirava e ia comia aquilo no almoço. Hoje não. Hoje a gente tem que tomar cuidado até muitas vezes com os alimentos orgânicos que a gente come. Então, realmente, a gente tem um estudo que mostra que nos últimos 30 anos a gente teve uma diminuição da nutrição de cerca de até 50%. Então, é bastante coisa. Da nutrição vindo desses alimentos da terra. Imagina quando a gente fala de industrializado. E aí eu vou te trazer um dado interessante. Nessas últimas décadas, quando você compara um espermograma, né, trazendo aqui um pouco da questão da fertilidade masculina, de décadas atrás com o espermograma de hoje, a qualidade caiu de forma drástica. O que hoje é considerado um espermograma aceitável, era antigamente um espermograma ruim. Porque a qualidade diminuiu muito. E você vê, a gente está falando aí da qualidade da alimentação, os corpos estão, a fome oculta, estão subnutridos de alguma forma. Subnutridos. E olha como isso impacta. Impacta o espermatozoide, impacta o óvulo, né? Não tem como não. Não tem como não. E, na verdade, isso é o que? É a grande epidemia hoje, é mais até do que a obesidade. Porque são mais de 2 bilhões de pessoas, então 1 em cada 4 pessoas no mundo tem. E o que significa? Que essas pessoas normalmente elas estão acima do peso. Então antes a gente falava, o gordinho ele tá saudável, ele tá cheio de nutrientes. Mas não, é uma pessoa que está acima do peso e tem deficiência de um ou mais dos 26 micronutrientes. Mas por quê? Porque ela consome o quê? Muito industrializado, processado, né? Não dá tempo de almoçar, exatamente isso. Não dei tempo de almoçar, pedi um hambúrguer. Não dei tempo de almoçar, pedi uma massa, não vou falar não, mas pedi logo uma massa, né? Não me organizei para, tipo, levar verdura, fruta. Eu vou pedir um biscoito aqui, um pacote de biscoito aqui. Não que isso não possa ser uma vez, mas isso, a rotina acaba transformando de fato a saúde da pessoa, né? E você falou uma coisa interessante, que é que antigamente as pessoas plantavam, né? E nas suas casas, nos seus quintais, e mesmo quem não plantava, mas que vinham das fazendas locais, tinha uma coisa que hoje em dia que a produção de alimentos não respeita, que é a sazonalidade. Não. E a medicina chinesa, ela fala muito isso, de buscar alimentos da estação. Não, a gente vê os alimentos na estação. O ano inteiro você tem tudo, todas as frutas, todas as verduras. O ano inteiro. Gente, uma época que eu lembro que tinha a época do morango, é uma fruta que eu adoro, e eu esperava a época do morango. Hoje em dia, eu vejo morango no mercado, no verdurão, praticamente o ano inteiro. Claro que na época dele, ele tá mais gostoso. E também, além de estar mais gostoso, vem aí a parte que a gente fala, né, da questão nutritiva e da questão energética da medicina chinesa. Ele está mais nutritivo, ele está no seu auge. Então, buscar alimentos da sazonalidade tem um impacto também nutritivo e energético no corpo, mas ninguém mais faz isso. Porque a gente tem tudo o tempo inteiro, porque é produzido de forma cada vez mais artificial. E, obviamente, isso vai ter um impacto, né? E é muito importante isso, essa questão, eu acredito muito, porque tudo tem um ciclo, né? Sim. Vegetal tem um ciclo, a fruta tem um ciclo, por exemplo, eu gosto também de manga, a época da manga é agora no final do ano. Não, agora a gente tem manga o ano inteiro. O ano inteiro. Né? Então, realmente, você privilegiar os alimentos que têm mais energia vital, então, são daquele ciclo, daquele momento, é muito importante. A gente não pode, como a gente não pode florescer o ano inteiro, não é primavera o ano todo, Exato. né? Cada estação tem a sua vantagem e a sua desvantagem. A mesma coisa é com uma fruta, com um legume, tudo. com uma verdura. E não, a gente quer ter todas, o ano todo. O ano inteiro. Exatamente. E aí acaba que às vezes não tem pouco perde valor nutritivo. Sim. E você percebe no dia a dia que qual é a faixa etária que tem mais impacto, estilo de vida sobre essa questão da fertilidade? Ou você acha que desde sempre?
Então, eu até trouxe uns dados aqui, para vocês terem uma ideia, a cada 5 anos. A gente fala muito ali dos 35 anos, então eu vou começar falando a partir dos 30 anos. Aos 30 anos de idade, a chance da mulher engravidar naturalmente é de 20 a 25% em cada ciclo. E a chance dela perder o bebê, dela abortar, é de 10 a 15%. Porque isso, né? ele muda com a idade. A chance de concepção diminui e a chance de aborto aumenta. Então, com 30 anos, de 20 a 25, com uma chance de perda de 10 a 15. Ainda está ok. Com 35, as chances de engravidar é de 15 a 20% em cada ciclo e a de perder também de 15 a 20%. Então, você vê que já diminui um pouquinho a chance de engravidar e aumenta um pouquinho aí a chance de perder o bebê. Com 40 anos, a chance de gestação espontânea a cada ciclo é de 10 a 15%. Já a chance de perder já aumenta para 20 a 35%. Aí já inverte dos 30, né? Já inverte. E aos 45 anos, a chance de uma gestação espontânea, né, natural, é de 5% ou menos a cada ciclo. E uma chance de 50% ou mais de perda. Então, quanto mais velha a mulher fica, maior a quantidade de óvulos não viáveis, assim, de óvulos não saudáveis, né? Óvulos que não vão gerar um bom embrião. Um óvulo de baixa qualidade não vai gerar um bom embrião e, consequentemente, ou não vai conseguir implantar, não vai ter a gestação, ou se tiver a gestação, há um aumento de risco dessa perda gestacional ali no primeiro trimestre. Então a gente vê que a mulher com os anos, ela realmente vai tendo essa queda, mas a partir dos 35 anos, quando a gente vê em gráficos, a queda da qualidade ela vai ficando mais vertiginosa, vai ficando uma queda, né, mais pronunciada, e após os 40, então, aí eu brinco que é queda livre, já cai bastante. Então, eu falo muito em roda assim, familiar, de amigos, eu tenho primas que já têm filhas com 20 e poucos anos, eu falo, gente, eu sei que a minha amostra, eu tenho o meu ambiente, para mim todo mundo parece que está com dificuldade para engravidar, porque realmente no meu consultório só tem gente com dificuldade para engravidar. Mas eu tenho visto hoje muitas mulheres na faixa dos 32, 33 anos, que estão lá no consultório buscando a preservação de fertilidade, congelar óvulos e já estão com dificuldades. Então, uma mulher que a gente esperaria congelar aquele 15, 20 óvulos no ciclo, congelando 3, 4. Então, e isso a gente vê que realmente é o impacto disso aí que a gente está conversando bastante hoje, que é o estilo de vida, que é uma questão até de familiar, de genética, pais com estilo de vida ruim, que transferiram para o filho ali o Jing, né, que a medicina chinesa fala tanto, e uma vida que não foi bem cuidada, né, em questão de alimentação e sono e tudo mais, e isso tem impactado as mulheres cada vez mais cedo. Então, se você, né, a mulher hoje, ela não pensa em engravidar mais com os 20 e poucos anos, como era há 30, 40 anos atrás. A mulher hoje, ela está trabalhando, às vezes não achou um parceiro bacana, enfim, são várias questões que fazem a mulher postergar a maternidade hoje. E eu falo muito isso, que se você pretende postergar a maternidade, não encontrou o parceiro legal, não sabe ainda se quer ter filhos ou não, ou está num momento profissional que uma criança não encaixa, por volta dos 29, 30 anos, vai num médico que tem esse olhar de dar uma olhadinha, ver como é que está essa reserva, ver como é que está a questão de endometriose, tudo, ver como é que está a sua saúde reprodutiva, não é ginecológica, tá, Sim, Joana? É diferente. É diferente. Porque muita gente saúde hormonal, como ela tá. Sim, a saúde geral. hormonal e com esse olhar reprodutivo, contagem de folículos, ver como é que estão as coisas, para saber, poxa, posso esperar para tentar engravidar. Então, eita, minha situação nem está tão boa assim. Será que eu já não busco, tento congelar óvulos, né? Vejo se é viável o congelamento para mim. Porque o congelamento, ele também engloba várias questões, né? Questão financeira, tempo e tudo mais. Mas, enfim, você conseguir se planejar. Porque, às vezes, a gente vai deixando. Ai, a Cláudia Raia engravidou com 50. Ai, a Gisele está aí com 40 e tantos anos. E nananã. E aí, na hora que você fala, beleza, posso esperar, mas às vezes com você é diferente. Então, a prevenção é sempre melhor do que levar um susto lá na frente. Então, a partir dos 30 anos, eu acho que vale um olhar
cuidadoso. Chegou nos 30, foi lá no médico, o médico falou, cara, sua contagem tá linda, tá tudo beleza, pode esperar mais um pouquinho. Os 34, 35 anos, olhe de novo, se ainda não, né, tiver tido filhos, com 34, 35, olhe de novo. E se pensar, né, com os 34 que ainda vai demorar, aí eu acho que vale a pena buscar o congelamento, porque a gente vê que realmente depois dos 35, a quantidade de óvulos que não vão se tornar um embrião viável é maior do que antes dos 35, né? Então, às vezes você congela até ali 20, mas desses 20, um percentual maior não vai dar um bom embrião do que 20 quando você tem 32, 33 anos. Então, com certeza. E essa questão é tão importante que agora, por exemplo, tem várias pacientes que falam comigo, né? A Gisele Bündchen, ela engravidou agora com 45 anos. E aí a gente pode ver como o estilo de vida influencia mesmo a questão da fertilidade, porque tem vários anos, tem mais de 20 anos, que a Gisele começou a mudar completamente o estilo de vida dela, né? Então hoje, se você for ler, né, ela tem aquela autobiografia dela, mostra, todo dia, diariamente, ela faz pelo menos 40 minutos de musculação. Todos os dias de musculação, de meditação. Ela faz 40 minutos de meditação. Então, ela tem essa gestão do estresse. Ela faz meditação, faz yoga. Além disso, ela faz exercício físico todos os dias. Ela toma suco verde todos os dias de manhã. Ela se alimenta, o almoço dela e jantar é um prato de salada enorme que ela mesma planta na casa dela. Então, só entram alimentos orgânicos na casa dela. Não ingere glúten, não ingere lactose. Então, ela tem todo um cuidado que ela desenvolveu, porque ela chegou no cúmulo que realmente a vida de modelo, a vida corrida, trabalhando muito, muito estresse, muito, né, muita correria. Essa vida aí que a gente está falando, essa vida louca que a maioria das mulheres vive hoje. O que aconteceu? Ela teve síndrome do pânico, quase morreu, tentou pular, não conseguia nem entrar mais dentro de um avião, não conseguia nem ficar dentro da própria casa, não conseguia nem dormir. E aí ela falou, peraí, eu tenho que mudar alguma coisa no meu estilo de vida, senão não vou aguentar. Foi aí que começou a busca dela, e aí ela começou pela yoga, meditação, respiração profunda, né? E aí começou, a partir daí, a desenvolver todos os outros hábitos. Então, Sim. de alimentação, antes ela comia bombom, o que dava no intervalo dos desfiles, mas não. Aí, a partir daí, ela levava a marmita dela de casa, começou a plantar em casa, só comia aquilo, suco verde, tanto que a gente quando eu vou viajar, e às vezes eu vou dar aula em algum lugar, e às vezes a pessoa falava, nossa, mas a Gisele quando saindo daqui só pede água, no máximo. Então, assim, ela não come realmente fora dos lugares, em outros lugares, uma comida que realmente não seja uma comida que ela saiba do que é preparado. Então, realmente, o impacto do estilo de vida, e aí você pensa, será que eu tenho um estilo de vida tão regrado assim? Que ela desenvolveu porque chegou no cúmulo de uma doença. E aí acabou com isso ganhando os benefícios da fertilidade. Sim. E por outro lado, a gente ainda está num mundo super corrido, a gente não consegue muitas vezes ter certeza do que a gente está se alimentando. Né? Muitas vezes a pessoa não consegue nem preparar suas refeições em casa para a semana, né? Ou para um dia para frente, 2 dias para frente. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração. Não, gente, não dá para se comparar com a Gisele. Não, eu falo lá no consultório, gente, vocês não podem se comparar, porque é isso que a Joana falou. Ela, há muitos anos ela busca um estilo de vida diferenciado e ela consegue, né? Ela tem, eu vi uma vez que ela tem um chefe de cozinha funcional, que vai na casa dela, que prepara os pratos para ela. De lá. É tudo na casa dela, feito para ela adequadamente, pensado. Então, ela é uma coisa realmente diferenciada que 99,9% das pessoas não têm acesso, porque não é nem só uma questão de não querer. Né? Às vezes se eu tivesse Ela toma todos os suplementos naturais. Se a maioria das pessoas tivesse um cozinheiro funcional em casa, eu acho que a gente até conseguiria se alimentar melhor. Mas ela realmente, além dela buscar, dela ter vontade de fazer melhor, ela ainda tem acesso a muitas coisas. Então, ela é uma questão fora da curva que não dá pra gente comparar. E ela é a prova viva de que um bom estilo de vida realmente impacta no envelhecimento no não envelhecimento das células. Porque, gente, óvulo é célula. Quando a gente fala de envelhecimento das células, aqui por fora, a gente agora até que tem uns mecanismozinhos aí que dão uma enganada, né? O botox, são os preenchimentos, agora os bioestimuladores de colágeno, né? São tantas coisas que por aqui a gente até fica com a carinha de menos de 40, mas os óvulos não. Então,
tem um estilo de vida que não envelhece a célula, antioxidativo, né, que é bem a Gisele, olha aí, 40 e tantos anos, grávida, gravidez indo super bem, né? E ela é linda, né? Quando você consegue combinar os dois mundos, é o melhor dos mundos, E na você vê, verdade. a gente junto a ela apareceu a Sabrina, que também apareceu grávida com 40 e tantos anos, também é uma mulher que se alimenta majoritariamente bem, né? Você vê, ela tem um corpo, com aquele corpo dela, gente, óbvio que ela come super bem. E teve uma perda, né? Ela teve a perda ali próxima de 12 semanas. Então, a gente vê duas mulheres, né, que, enfim, estão aí na mídia com mais de 40 anos e que tiveram finais diferentes, né? Uma gestação foi para frente, lindamente, saudável, a outra, infelizmente, teve uma perda. Então, após os 40, não dá para confiar que vai acontecer igual a Gisele, porque pode acontecer igual a Sabrina. Dá certo, perder, ou às vezes nem dá certo, né? Na verdade, você precisa procurar um profissional e começar a se autoavaliar também em relação ao seu estilo de vida, não só para fertilidade, mas para o seu envelhecimento a longo prazo, né? A gente está falando de fertilidade, mas foi aquilo que eu falei, o óvulo é uma célula. Se você tem um estilo de vida que está envelhecendo o seu óvulo, ele não está envelhecendo só o seu óvulo, ele está envelhecendo as células do seu cérebro, ele está envelhecendo as células do seu coração, ele está envelhecendo as células da sua imunidade, do seu sistema imune, está envelhecendo o seu corpo como um todo. E aí, voltamos ao que a gente começou a conversar lá no começo. Está sempre cansada, está sem disposição, é um intestino que não funciona bem, é um hálito que está sempre, né, aquele gosto esquisito na boca, porque tem gente que tem essas queixas, né? Tô sempre com gosto esquisito na boca, meu intestino não funciona legal, minha urina tem um cheiro diferente. Gente, tudo isso são sinais de que alguma coisa no corpo não está fluindo. E isso é o impacto de como você está vivendo seus dias, como você está comendo, como você está dormindo, como você está até se relacionando. Um impacto, e é um impacto que a gente vê que é um impacto até maior do que a gente imagina, né? Sim. Que realmente tem muita diferença, principalmente na forma, e à medida que a gente vai envelhecendo, isso ainda é mais impactante. Tem muita gente que me procura que tem muitas vezes, eu tenho desequilíbrio, tô com desequilíbrio hormonal, tô muito cansada, né? Por quê? O cansaço, normalmente, a mulher de 40 anos, o que ela fala? Ela fala, doutora, eu acordei e tô toda caída, não é? Tô derretendo. Ela fala, tô derretendo. Eu olhei no espelho, tô parecendo uma bruxa, tá tudo derretendo, meu rosto tá derretendo do dia pra noite, eu tô derretendo. Mas não é, a flacidez é um dos sinais do desequilíbrio hormonal, junto com o cansaço, com o intestino, com a queda de cabelo, né, com a insônia, então com os calores, são vários sinais que a gente tem aí do desequilíbrio hormonal, diminuição de libido. E muitas vezes não estão nem na perimenopausa, estão ainda numa fase anterior ou tem endometriose e me procuram. Doutora, vamos fazer um suplemento para fertilidade, vamos fazer uma reposição para fertilidade. Eu falo, peraí. A gente até vai fazer para fertilidade, mas tem que arrumar a casa, né? Precisa arrumar a casa. Então você precisa orientar mesmo. O método 35+ que a gente criou foi exatamente para isso. Você precisa arrumar a casa, que você precisa orientar sobre a alimentação. Não adianta eu posso fazer o melhor suplemento, também, a melhor reposição, mas se eu comer fast food todo dia, eu estou destruindo tudo que eu estou fazendo. Sim. Mesma coisa, a paciente que está lá querendo um congelamento de óvulos, fazendo acupuntura, todo um esforço, e aí ela come fast food todo dia, ela está destruindo aquele processo todo dia, né? Não adianta, porque eu passo várias coisas. Eu bebo álcool frequentemente, né? Se eu não faço atividade física. Então, você precisa... A fertilidade que a gente fala, eu falo que é igual colágeno. A fertilidade é como colágeno, é como cabelo. São itens de luxo para o organismo. Se você não providenciar para ele as condições necessárias, ele não vai funcionar. Nossa, eu adorei, eu vou usar isso lá no consultório. Gente, a fertilidade é igual colágeno. Adorei. Igual colágeno, é um item de luxo para o organismo, eu já expliquei. Se o organismo está na necessidade dele mínima, ele não vai formar, não adianta você querer formar. E aí muita gente fala para mim, eu apliquei 2 bioestimuladores tal. Pode aplicar até 100, que não vai fazer o efeito. Por quê? Porque você está digerindo colágeno todo dia. Aí eu aplico o bioestimulador e vou lá, como doce todos os dias, como McDonald's, não faço atividade física e eu quero que meu rosto fique lindo e minha barriga sarada. Não vai ficar. Eu lembro que, às vezes, que teve uma época que eu estava fazendo não sei que, enfim, muitos anos atrás, alguma coisa numa clínica de estética, não sei se, acho que era uma depilação a laser. E aí eu tava lá, né, esperando, aí eu vi, às vezes, assim, tinha umas mulheres, tinha uma sorveteria, uma paleteria do lado, assim. E aí
o povo lá esperando para fazer aqueles procedimentos para celulite, celutec, nananã, e, enfim, com sorvete na mão. Aí eu ficava olhando, gente, eu só quero um milagre, a espera de um milagre. A né? espera de um milagre. Porque é isso. E é a mesma coisa lá no consultório. Vai na sessão de acupuntura, aí eu passo várias coisinhas. Então vamos tomar geleia real. Geleia real é ótima para fertilidade. Enfim, para quem não conhece a geleia real, é um substrato da abelha que só a abelha rainha consome. A abelha rainha consome e vive muitos anos, anos e anos. Enquanto as abelhas operárias que consomem só mel vivem dias, vivem 40 dias em média. Então você vê, a que consome a geleia real vive mais e são as únicas que são férteis. E a gente na medicina chinesa, a gente vê que a geleia real ela tem um impacto no Jing, que foi aquilo que eu falei lá no começo, que é a bateria. Então, o Jing, como eu disse, ele não se repõe, mas a gente consegue dar uma sustentada nele. Para quem já foi perdendo, a gente consegue dar uma sustentada para desacelerar essa perda e prolongar aí a sua qualidade, né? Então passa a geleia real, então você vai tomar, você vai comer isso. Ai, nossa, aí chega lá no consultório, eu tô tão estressada, essa semana eu tomei um vinhozinho, meia tacinha todo dia. Gente, acabou não, de destruir toda a sua fertilidade, por favor, todo dia, não. seu colágeno, destruiu Coitada, tudo, sua massa muscular. a geleia real vendo aquilo, né? Tipo, sério? Não dá, né, Joana? E é isso, gente. Então, e é claro, é muito difícil a gente... nem todo mundo consegue ter um estilo de vida assim mais saudável, né, livre de toxinas e, enfim, uma alimentação muito certinha por muito tempo. Às vezes tem época que a gente falha, enfim, tá tudo bem, né? Não somos robôs, né? Enfim. Mas eu acredito que tem momentos da vida que a gente tem objetivos maiores e quando a gente realmente quer engravidar, gente, o povo fica preocupado que eu vou fazer o quartinho naquele lugar que tem aquela arquiteta, eu vou comprar o papel de parede pintado à mão, não sei o quê. O primeiro lugar que seu filho vai morar é dentro do seu corpo. Então você está já preocupando que você vai mandar fazer um papel de parede pintado à mão, mas não está preocupando o que você coloca para dentro do seu corpo. Que ele vai se alimentar, que ele vai ser formado, né? Exatamente, que vai ser o primeiro lugar que o seu filho vai viver. É o seu corpo. Então, se preparar para uma gestação, para receber o seu bem mais precioso, que não há nada mais precioso que um filho, não tem justificativa maior para você ter mais disciplina, mais força de vontade. Eu nem gosto de falar muito disso de força de vontade, mas é de você negar, né, naquele lanchinho da tarde do escritório a coxinha frita, é você conseguir fazer igual a Gisele por um momento, por uma fase da sua vida, levar a sua comida, levar a sua fruta, levar o que é mais saudável para você não cair na tentação de na hora do intervalo descer no food truck ali na frente do trabalho e comprar uma fritura, porque sempre é fritura, né? Por que não fazem uns negócios saudáveis? Eu não entendo. Uma besteira. É sempre uma besteira. Então, gente, você está preparando, quando a gente está falando tanto de fertilidade aqui hoje, você está preparando o seu corpo para uma coisa maior, né? Que é ter um filho, que é gerar um bebê. Você está falando aí dos procedimentos estéticos, né? Poxa, você está gastando lá uma grana de bioestimulador, de coisa e tal, aí você vai, se entope de besteira, você está jogando, né, metade do tratamento todo fora. Então, tem momentos na vida que a gente tem que saber o que a gente quer. Você quer dar um upgrade no corpo, você quer melhorar a sua fertilidade, então faça por onde, faça a sua parte também, não deixa só com a gente aqui não, que é difícil, né, João? A gente não faz milagre, a gente ajuda muito, mas a gente precisa muito da colaboração do paciente, né? Nessa parte da saúde reprodutiva, né, nessa parte da fertilidade, saúde reprodutiva, quando eu vou falar com os pacientes, principalmente aí tem endometriose, né? Eu quero me preparar para engravidar, eu falo muito dessa questão da dieta anti-inflamatória. Sim. Nem a dieta, é um estilo de vida anti-inflamatório, né? Então, você precisa seguir um estilo de vida anti-inflamatório. Nesse momento específico, não tem como se falar em outra coisa. E é impressionante o impacto, assim, eu tenho pacientes que elas falam que elas começam, né, buscam uma nutrição funcional, começam a seguir as recomendações da medicina chinesa, e elas falam, a menstruação veio de surpresa, às vezes. Por quê? Porque a mama não ficou dolorida, não teve uma dor de cabeça pré-menstrual, não ficou nem inchada. Não fiquei nem inchada esse mês, que estranho. Por quê? Porque você está se alimentando tão bem, eu falo para elas, você está fazendo tudo tão certinho, que olha, seu corpo está fluindo tão bem que a menstruação veio que você nem viu que ela estava vindo. É isso. A menstruação não é para ela vir com dor,
não é para ela vir com incômodo, não é para ela vir com cólica, não é para ela vir com dor na mama, com inchaço. É para ela vir, do mesmo jeito que ela vinha, ela ir e seu corpo continuar fluindo bem. O corpo que está funcionando bem, que não está inflamado, que não está, né, passando por esse estresse oxidativo, do envelhecimento, desse estilo de vida, dessa alimentação disfuncional, de noites mais mal... Desculpa, trava a língua aqui. De noites mal nossa! Mal dormidas. De noites mal dormidas, obrigada, Joana. E de muito estresse. O estresse, esse mês mesmo, eu tive um mês muito lá no consultório, muito cheio. E a minha TPM veio daquele jeito. E eu falei, foi um mês que eu trabalhei tanto, que eu não me olhei tanto, que a TPM veio puxando minha orelha. Você tá vendo? Você fala com seus pacientes, mas aí, você também tá precisando dar uma olhadinha para você. E é isso, quanto mais a gente se cuida, mais o corpo flui bem, dor de estômago some, sintomas vão sumindo. Eu consigo perceber pela mesma coisa, o corpo ele fala, né? Tem até um livro que chama isso, O Corpo Fala, né? E a gente começa a perceber, então você precisa chegar no ponto de começar a perceber esse sintoma que não é normal. Né, esse excesso de TPM que eu tô tendo não tá normal. Eu, por exemplo, tive dores essa semana, não tá normal. Mesma coisa, eu acho que eu tô exagerando. Sim. Né? Vamos aí dar um pé no freio, porque você tá exagerando. Então, o corpo, ele fala. O problema das pessoas é não parar para prestar atenção enquanto ele começa a falar. Você deixa, às vezes, chegar numa doença mais grave para poder tomar alguma solução. Essas mulheres também deixam muitas vezes chegar num nível, né, que eu já tenho muito pouco folículo, que foi a questão que você falou da prevenção, né? Sim. Que eu tenho muito pouco folículo, então estou precisando mesmo de uma fertilização. Ou então estou com endometriose, estou com endometrioma em tudo quanto é lugar. E quando você fala aí de pouco folículo, nossa, eu já tô aqui, né, acabou que minha contagem folicular tá baixa, tudo. Vou para fertilização, gente, na fertilização é muito importante pontuar isso. Fertilização não significa beber no colo, porque são muitas etapas. Então, uma mulher que tem pouco folículo, às vezes, para ela conseguir um embrião viável para ela transferir, quantas coletas ela vai ter que fazer? Às vezes não é numa coleta de óvulos que ela vai conseguir. Se ela está numa idade mais avançada, ou então né, que eu até comentei aqui, que eu tenho pacientes mais jovens que estão com dificuldade de conseguir uma boa coleta por N questões, questão genética, questão de estilo de vida, enfim. Mas se é uma paciente que ela tem uma baixa contagem de folículo, às vezes ela vai conseguir ali 3, desses 3, às vezes não consegue nenhum embrião. E aí você vai para você vai para um novo ciclo de coleta, e aí outra coleta. Às vezes tem médico que já, em vez de fazendo embrião, já faz uma sequência de coletas para juntar uma quantidade de óvulos para daí formar embrião. E daí, quantos embriões surgiram? Tive aqui em números, eu tive uma paciente recentemente que a gente conseguiu uma quantidade de folículos até bem interessante. Foram, acho que, 15 folículos, mais de 40. Mas aí também tem o caso do espermatozoide. Às vezes o espermatozoide não tem uma boa qualidade. Então, ela já era uma paciente mais velha, o espermatozoide do marido já não era essas coisas. Eles conseguiram um embrião euploide, que é um embrião euploide, é um embrião já testado geneticamente, que ele é um embrião viável, né? Que ele tem mais sucesso, tem mais chances de sucesso ali de uma gestação. Então, deixar chegar nas últimas... complica bastante. E aí, né, se come mal, se não dorme bem, aí impacta diretamente na qualidade, né? E como que o estresse, que a gente vê que o estresse do dia a dia, o estresse crônico, ele pode influenciar nessa saúde hormonal, na saúde reprodutiva da mulher e afetar essa questão da fertilidade? O estresse, ele afeta muito nessa questão da ovulação, que a gente tem falado bastante, né? O estresse, ele pode atrapalhar o crescimento folicular, ele traz um desbalanço hormonal que ele atrapalha o crescimento folicular e até a ovulação. Então, às vezes pode adiantar uma ovulação, então o óvulo, a mulher ovular um pouquinho antes, isso pode acarretar num óvulo que não amadureceu muito bem, ou atrasar uma ovulação, que também não é bom, a ovulação que atrasa, passa do ponto, então também não é interessante. Na visão da medicina chinesa, o estresse ele impacta diretamente a questão do fígado, a energia do fígado, e o fígado ele vem aí, assim, é um dos
um dos causadores da endometriose, de dores menstruais, de formação de miomas, adenomiose. Então, o fígado ele tem um impacto na fertilidade muito grande, porque o fígado ele ajuda no fluxo de sangue. E o fluxo de sangue, um bom fluxo de sangue é extremamente importante, que com o fluxo de sangue adequado, a gente tem um bom aporte sanguíneo nos ovários para um bom crescimento folicular, no útero para um bom crescimento endometrial e no caso de uma gestação, no útero para poder dar uma sustentação nessa gestação. Então, o estresse ele impacta diretamente o fígado. Até eu falei, né, essa questão do controle de estresse, de dormir cedo, porque tudo isso vai ajudar a manter a energia do fígado fluindo de forma adequada, fluida, para não trazer esses impactos negativos na fertilidade. É muito importante você falar isso, que quando a gente também está em estresse, a gente está com um pico de cortisol, né? Sim. E aí você tem um pico de cortisol, um pico também de glicose, e aí você tem um pico da insulina e de cortisol, que são os dois do mal, né? Que aí inibem todos os hormônios do bem, que é testosterona, estrogênio, progesterona, tudo que a gente vai precisar para organizar bem o seu ciclo, a sua saúde reprodutiva, e realmente vai criar, né, vários empecilhos que vão prejudicar. E nesse contexto, qual que é o tipo de alimentação, qual que seria o tipo de alimentação ideal para a medicina chinesa para a questão da fertilidade e para a saúde dos óvulos? Joana, eu costumo indicar muito para as minhas pacientes alimentos bem antioxidantes mesmo. Então, frutas vermelhas, elas têm as berries, né? Cereja, amora, blueberry, morango, elas têm bastante um impacto interessante na fertilidade. Água de coco, a medicina chinesa ela gosta muito da água de coco quando a gente pensa aí, né, nessa questão de saúde, de qualidade de óvulo, para energia do yin, porque a gente divide o ciclo menstrual em fase yin e fase yang. O yin, ele promove o crescimento, a nutrição. Então, na fase folicular, que é o crescimento do folículo, e quando tem o crescimento do endométrio, porque muita gente acha que o endométrio cresce depois que ovula. Não, gente, o endométrio começa a crescer junto com os óvulos, porque aí depois que ovula, se forma endométrio, forma embrião, o endométrio tem que estar pronto. Então, essa fase yin, que é do crescimento folicular, até a ovulação. Então, quando a gente pensa em qualidade de folículos, eu busco alimentos que tonificam o yin. Então, por isso que eu estou colocando aqui, né? A água de coco, folhas verdes, eu gosto bastante porque elas ajudam nessa questão do fluxo do fígado, as frutas vermelhas. Eu gosto muito da geleia real, que entra dentro da dietoterapia chinesa. Não é uma geleia, porque às vezes a paciente acha que é uma geleia tipo geleia de frutas. Não, é uma quantidade pequenininha que toma, uma pazinha, tipo aquelas pazinhas de café que de plástico. Então, também ajuda muito nessa questão do yin e do jing. Eu uso muito caldo de ossos, eu não sei se você conhece. Gosto muito. Eu adoro caldo de ossos. Então, são alguns alimentos que eu gosto de trazer aí para as pacientes que estão buscando essa questão da qualidade de melhora. E você vê como tem relação, né? Porque, na verdade, todos os alimentos que a gente usa para fazer a questão da modulação hormonal, né? Os antioxidantes, então, Sim. como as frutas vermelhas que tem, esse a gente fala, né, que tem o estrogênio, então vão ajudar aí Sim. nessa parte do ciclo, vão ajudar muito nessa parte reprodutiva também. E a gente, quando vai fazer injetável, sempre faz um antioxidante para realmente eliminar as toxinas do organismo e trazer de volta essa vitalidade, né? Então, tem muito a ver essa parte, quando a gente vê, realmente tem muita lógica o colágeno, né? Que vem do caldo Sim. dos ossos. Nossa. Então, vem colágeno tipo 1, vem colágeno tipo 2, vem realmente proteína. Então, Sim, vem eu tudo. amo caldo de ossos. Eu consumo, assim, eu não quero engravidar, já tenho meu filho, já, enfim, essa parte da minha vida já tá resolvida, mas eu sempre consumo muito, porque tem essa questão do colágeno, e o colágeno não é só o rostinho bonito, né? A articulação, enfim, proteína, ele tem, eu acho caldo de ossos um super alimento. Esses dias eu tava com uma paciente que ela era super resistente, porque o nome caldo de ossos é feio. É feio, né? Dá uma estranheza. Ela enrolou até para tomar caldo de ossos. Aí ela começou a tomar, e teve um dia que ela chegou no consultório, eu falei para ela: Olha, o que você fez na cara, assim, que você tá diferente? Impressionante. Eu falei: você fez alguma coisa? O que você fez de procedimento? Já me conta aí que eu quero saber, porque, né, deu uma... Ela, menina, não
largo esse caldo de ossos nunca mais. Foi só começar a tomar esse caldo de ossos, me deu uma levantada. E realmente ajuda bastante. Eu esqueci um outro E depois falam que a suplementação não dá jeito, não viu? dá jeito, tá Olha, vendo? é E ela tudo. se alimenta bem e tudo mais. Era só um a mais ali que deu essa ajudada, né? Os ovos também, pela medicina chinesa, a gente gosta bastante de comer ovos, de preferência ovos orgânicos, peixe, carnes brancas, né? Principalmente o peixe nessa fase. É muito importante, porque você vê que tem muita relação, né? Porque o que a gente indica normalmente para a saúde hormonal é exatamente a proteína, né? Sim. Que vem do caldo de ossos, vem dos peixes, vem do frango, ovos. né? Então, principalmente essas fontes são fontes mais limpas, porque hoje a carne vermelha, por exemplo, está muito processada. Então, Sim. são fontes mais seguras de proteína, A né? medicina chinesa, ela entra com a carne vermelha em outros momentos, talvez mais ali, né, em outra fase do ciclo, mas a gente dá uma priorizada para o peixe mesmo nessa fase de energia yin. A carne vermelha ela tem uma energia muito yang, né? Então ela vai contra o que a gente quer aí nessa fase folicular. Então, vocês aprenderam tudo de alimentação. Então, basicamente, é uma alimentação anti-inflamatória mesmo, Anti-inflamatória, né? sim. É a base de proteínas, né? Tem muita proteína. Então, caldo de ossos, toda essa questão de peixe, ovo, bastante proteína. Sim. Fruta vermelha, que é antioxidante. Tem frutas vermelhas de antioxidante e água de coco, que tem esse efeito hidratante, né? Sim, sim. E de reposição de eletrólito. Isso, sim. É muito importante. Uma coisa muito importante é muita gente fala assim, às vezes eu tô com a pele seca, né? Tô com a pele muito ressecada. Aqui em Brasília o clima é mais seco. São Paulo um pouco mais úmido, é menos seco do que aqui. Aqui a gente fica num momento de seca maior mesmo, mais intenso. Até quando tá úmido aqui, a gente... Até quando tá úmido, tá seco, tá seco, né? Então, a gente sente mais seco e às vezes os pacientes, eu quero hidratar a pele, quero fazer hidratação injetável, PDRN, exossomos, isso, aquilo, aquilo outro. Aí você fala, mas quanto de água que você toma por dia? Aí eu tomo muita. 5 copos. Então não deve dar 1 litro, né? Então, realmente, muita água. Hidratar de dentro para fora, né, Joana? Então é a mesma coisa do colágeno, é a mesma coisa dos óvulos. Então a gente precisa ver que realmente a gente precisa fazer esse cuidado mesmo de dentro para fora, senão a gente não vai ter. Não, é de dentro para fora, não tem jeito. E pela medicina chinesa, qual técnica que se teria para rejuvenescer esses óvulos? Qual seria a melhor técnica para rejuvenescer esses óvulos, para aumentar a fertilidade desses óvulos? Joana, falar em rejuvenescer óvulos é meio complicado. Não é uma coisa que a gente pode falar com muita... Enfim, né? Talvez a palavra não seja essa, mas com muita verdade. Manter não existe mais a saúde dos óvulos. A gente fala mais em qualidade do que rejuvenescimento dos óvulos. Então, um óvulo de qualidade, ele vai ser um óvulo que vai se dividir melhor caso ele se torne um embrião, né? Vai se tornar mais facilmente um embrião viável. Então, dentro da medicina chinesa, eu falo que eu uso um combo, né, com as minhas pacientes. A acupuntura, né, que é o uso das agulhas em pontos, uma combinação de pontos que vai ajudar aquela paciente. Eu gosto, igual você falou, de arrumar a casa primeiro. Então, vou arrumar o que está fora do lugar. Então, antes de eu colocar pontos específicos para os óvulos, é bom dar uma organizada, né, no que está bagunçado. Então, a gente usa da acupuntura, da medicina chinesa, da dietoterapia chinesa. Como eu te falei, no primeiro momento com a paciente, eu faço uma avaliação para entender o que está fora do lugar, que precisa ser organizado. Então, a alimentação, ela entra aí. Falei aqui de alimentozinho, né, de trazer uma alimentação, mas às vezes a paciente ela precisa de um alimento que tonifica um baço, ela precisa de um alimento que tonifica um rim. Então, eu passo uma lista de alimentos que vão colaborar com o reequilíbrio, né, em restabelecer o equilíbrio dessa paciente. Eu gosto muito das fitoterapias, das fórmulas chinesas. Aqui no Brasil eu falo como fitoterapia chinesa porque a gente não costuma usar fórmulas com extratos animais, né, a Anvisa não permite. Na China é permitido, mas em outros países. Mas aqui no Brasil ainda tem algumas questões, muitas que são usadas fora a gente não consegue usar aqui. Mas as fórmulas chinesas, elas são compostos, né, são cápsulas ou em gotas que ajudam também aí em restabelecer o equilíbrio que está fora do lugar. Então, por que o crescimento folicular, por que a qualidade dos óvulos dessa mulher está ruim?
É um fígado que não está, uma estase de sangue, um fígado que não está fluindo legal, é o rim que está com baixa energia, ou é o yang. Às vezes tem paciente que é uma baixa de yang, não é nem o yin. Então eu busco entender o que está fora do lugar ali que precisa ser reequilibrado. Então eu venho com essas frentes, a alimentação, as ervas, o uso de ervas, uso muito chás, muitas ervas brasileiras também, paralelamente, e a acupuntura para poder... Então, é um combo de coisas, né, De Joana? Haja terapia, coisa. suplementação Sim. e acupuntura, né? E precisa dos três mesmo para a gente conseguir ter um bom resultado. E as ervas chinesas, elas têm uma ação diferente um pouco da suplementação, assim, é isso que igual eu falei, que a gente vê os alimentos, porque a suplementação, eu posso comparar. Igual eu comparei a alimentação funcional com a dietoterapia chinesa, né? A alimentação, ela busca ver ali os macro e micronutrientes, a paciente está precisando de ferro, a paciente está precisando de magnésio, a paciente está... O que ela está precisando? Já na medicina chinesa, a gente vê, a paciente está precisando tonificar uma energia yin, ela está precisando tonificar um yang, ou então baixar o yang, tonificar um baço. Eu estou falando bem é diferente. Aumentar o qi, melhorar a energia, o que essa paciente está buscando. Então, as ervas, as cápsulas de fórmulas chinesas, elas vão atuar nisso, em movimentando a energia do corpo, de forma a fortalecer o sangue, movimentar o sangue, trazer e restabelecer esse equilíbrio. É diferente da suplementação, né, que ela visa ali, talvez repor alguma coisa que está em falta, ou aumentar ali alguma coisa ali que está precisando para aquele momento. Já as fórmulas chinesas, elas movimentam o funcionamento do corpo para trazer ali o melhor resultado que a gente procura. E qual que seria a importância, então, do equilíbrio energético para essa saúde reprodutiva? O equilíbrio dessas energias? Joana, foi o que eu disse no começo. O corpo em equilíbrio é um corpo que funciona bem. É isso. Então, se a mulher está com o corpo em equilíbrio, ela tem um sangue que flui bem para nutrir bem esses ovários, para ter um bom crescimento folicular. Ela tem um yin forte que vai fazer com que o óvulo cresça com qualidade e forme um embrião saudável. Ela tem um baço suficiente para segurar uma gestação, caso ocorra uma gestação. Então, é isso. Um corpo em equilíbrio, tá tudo... Nosso corpo é um quebra-cabeça. Você tem uma peça faltando ou uma peça mal encaixada, quando a gente olha, não vai ficar legal, né? Não vai estar bonito. Então, trazer esse encaixe para que tudo fique ali bonitinho e funcione de forma fluida, né? E adequada. E como que essa mulher aí que está em casa assistindo, ela pode identificar sinais de que o estilo de vida dela está afetando negativamente os seus óvulos? Joana, algumas coisinhas aí podem ajudar. Eu vejo que muitas mulheres que acordam de madrugada, a gente pode já, aquele horário das 3, 4 da manhã, que é bem clássico, então a gente já pode ver que tem alguma coisa que não está legal. A falta de muco, tem muitas mulheres que não percebem muco algum. O ciclo irregular, né? Hoje a menstruação é considerada um sinal vital da saúde feminina, né? Que a gente antes considerava ali outros fatores como sinais vitais de saúde, nas mulheres ele é o 5º sinal vital. Então um ciclo menstrual adequado, que está regular, ele vem, né, naquela sequência de dias de forma regular, sempre 28 ou sempre 30, assim, certinho, né? Não fica um mês 25, um mês 30, um mês 28, um mês 35, outro mês 25. Esse ciclo bagunçado já mostra que tem alguma coisa errada. Então, o ciclo regular, uma menstruação que vem, como eu disse, de surpresa, sem cólicas, sem incômodos, um sangue vermelho vivo, isso é muito importante, aquele sangue muito escuro, com coágulo, ou com muco. Tem mulher que tem muco no sangue, a gente quer o muco no meio do ciclo, quando está lá perto da fase fértil. Com a menstruação, não. Então, como o seu sangue menstrual ele aparece para você, pode trazer muitos alertas. Poxa, tá vindo um monte de pedaço, tá vindo coágulo, pode não ter alguma coisa legal, tá vindo muito escuro, aquele sangue marrom, muito escuro. O sangue precisa ser fluido, vermelho vivo e sem muco, enfim, de uma forma bem tranquila, sem dores, sem cólicas, sem dor de cabeça, sem inchaço, enfim. É isso, quando o ciclo menstrual tá bonitinho assim, que pode ficar mais tranquila. Começou a ficar errado, a gente já começa a dar uma olhada. Não tem muco no período fértil.
não tem, a menstruação tá esquisita, tá acordando cansada, tá acordando de madrugada, já vai lá no consultório pra gente botar o corpo em ordem. Quais são as práticas, então, do dia a dia que podem ser utilizadas para desacelerar esse envelhecimento dos óvulos? Não pular refeição. Eu sei que tem muita gente que gosta do jejum intermitente. Enfim, na medicina chinesa a gente não gosta, Joana. Então, evitar pular refeição pra gente da medicina chinesa é relevante, principalmente o café da manhã. O café da manhã é a refeição mais importante pela medicina chinesa, porque ele já tonifica o baço, e o baço é muito importante quando a gente fala em fertilidade também. Então, comer devagar, comer com calma, mastigar tranquilamente, ter contato com verde, gente, aquilo que eu falei de ir na janela, dar uma olhada, olhar para o horizonte, isso é tão importante. Então, pelo menos uma vez por semana, vai no parque, vai no parque da cidade, vai vem quem, o pessoal de São Paulo vai lá para o Ibirapuera, olhar para o verde, olhar para o céu, isso dá uma ajuda. Um alívio do estresse, né? E no fluxo de energia, principalmente de energia do fígado, é muito importante. Ter aqueles momentos de calma, igual eu falei, de tomar um banho devagar. Eu sei que nem todo dia a gente consegue, mas sempre que você puder, ao longo da rotina, fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade, isso é muito importante. Dormir cedo, beber muita água, evitar o excesso de cafeína. Enfim, essas são algumas dicas da medicina chinesa aí para melhorar aí a fertilidade. E qual conselho que você daria para uma mulher que não está conseguindo, que está tentando, mas não está conseguindo engravidar? Primeiro conselho. Calma, tem que ter calma, porque às vezes a gente passa muitos anos, às vezes fugindo, né? Tipo, graças a Deus a menstruação veio, não tô grávida e tal. E também quando a gente decide, a gente quer pra ontem, né? E às vezes o corpo demora aí a entender, né? Aquela pausa do anticoncepcional, aquela mudança de funcionamento, enfim. E buscar tirar o maior proveito dessa jornada. Esses dias eu tive uma paciente que eu me despedi dela e infelizmente não foi porque a gente conseguiu o bebê dela, foi porque realmente já chegou numa fase que não é mais viável para ela, fisicamente e financeiramente e emocionalmente seguir fazendo tratamentos de fertilidade. Ela não conseguiu por N questões, enfim, a gente tem vários fatores, é uma paciente que que tem paciente que é combo, né? Endometriose, baixa reserva, o marido infértil, assim, são várias coisas. Mas ao longo da jornada dela comigo, a transformação dela, Joana, foi uma coisa assim. Eu lembro da primeira sessão dela, que ela estava totalmente acuada, sem brilho, mais deprimida. Enfim, e não só pela questão ali de estar tentando engravidar, eram N fatores aí, familiares e emocionais, enfim, é uma paciente que vem, como eu disse, com um combo de questões. Mas ao longo das sessões, do tempo de tratamento que ela estava comigo, ela foi se transformando tanto, ela foi se transformando numa mulher mais forte. Ela buscou se conhecer mais, ela buscou cuidar mais dela. Então, essa jornada ela não é fácil. Cada mês que a menstruação vem, que você faz o teste de gravidez, ele às vezes vem negativo, vem aquela frustração, vem aquela tristeza, mas também é uma jornada que ela pode te transformar de tantas formas, ela pode te fortalecer e te amadurecer de tantas formas, como eu estou contando o que aconteceu com essa minha paciente. A transformação dela, eu falei isso para ela essa semana, a transformação dela foi assim, linda de se ver. Ela é uma outra mulher hoje. Ela pode não ter, infelizmente, conseguido. Às vezes, quem sabe, vem aí naturalmente ainda. Eu tenho esperanças, né? Enfim, quem sabe. Mas ela não conseguiu ainda, né? O bebê dela. Mas não vai mais tentar os tratamentos de fertilidade. Já encerrou o ciclo dela de FIVs e tudo mais. Mas ela se transformou numa mulher assim muito fortalecida, muito diferente. Então, o meu conselho que eu dou para vocês que estão enfrentando a jornada de fertilidade, eu espero que todas tenham um final feliz, que, né, enfim, daqui logo, no próximo Natal, no próximo ano, estejam com seus bebês no colo. Mas enquanto esse positivo não chega, olhem para vocês. Se cuidem. Às vezes a gente passa tanto tempo ali focada no trabalho, focada no marido, focada na família, e a gente não se olha.
sabe, Joana? E às vezes essa dificuldade para engravidar, ela pode ser exatamente um convite para você começar a se cuidar mais, a se olhar mais, a se conhecer mais e a se fortalecer. Então esse é o meu recado principal aí. Maravilhoso, maravilhoso. Então, se você conhece alguma mulher que está passando por isso, está tentando engravidar e não está conseguindo, está com endometriose, está com ovário policístico, né, tá querendo saber e ver que ela quer ter mais fertilidade, mais saúde, compartilhe esse episódio. A gente está aqui juntas para realmente lembra que o final, né, o resultado final às vezes não é o objetivo final. O mais importante é a jornada, a sua jornada de transformação, seu cuidado, né, nessa jornada de transformação. Muitas vezes, né, a lagarta vira uma borboleta. Sim. E não necessariamente com o resultado final. Às vezes o resultado final é mais transformador do que a gente esperava no início da jornada. Então esse é um convite para você. Se você conhece mulheres que estão passando por essa mesma situação, não esquece de compartilhar o episódio. Também se inscrever aqui no canal, curtir, seguir a gente no Instagram. Então, @doutora Jana Costa, Erica com C, @medicina chinesa. Então, @erica.medicina chinesa no Instagram. E se você tiver alguma dúvida, escreve pra gente aqui embaixo que nós vamos ter muito prazer em responder. Se você quiser que a gente fale mais, nos próximos episódios nós vamos falar sobre o ciclo menstrual, jornada da fertilidade, janela fértil. E se você tiver mais dicas de tema, pode sugerir aqui pra gente. Nós nos vemos no próximo episódio.